vida espiritual. E eu quero dar uma reforçada hoje sobre a sua vida espiritual. Eu pergunto para você nessa manhã: como anda a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida espiritual? As primeiras palavras que eu trouxe aqui falando sobre vida espiritual, eu falei que a nossa vida espiritual ela tem que ser crescente. Você tem que, a cada dia, a sua vida espiritual tem que crescer, você precisa avançar. Você não pode entrar ano e sair ano e a sua vida espiritual continuar do mesmo jeito. Uma vida espiritual, quem cuida da sua vida espiritual, a sua vida espiritual, ela é sempre crescente, sempre vai para cima. Você sempre vai avançar. Você sempre vai andar, sua vida vai ser uma vida de crescimento. Agora, isso é importantíssimo. Então, você precisa entender isso. Você precisa crescer espiritualmente. E o crescimento, Jesus, a Bíblia diz que ela vem, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Crescer em graça e crescer em conhecimento. Olha o que a Bíblia diz aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Aleluia. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Olha o versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o quê? Crescimento. Então olha só, o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Coríntios. Havia uma discussão, uma divisão dentro da igreja de Coríntios, porque Paulo, ele que plantou a igreja lá no meio dos Coríntios, na cidade de Corinto. E a Bíblia diz, pela história nós vemos que Apolo também era um apóstolo, era um servo de Deus, e Apolo foi lá e começou a discipular os irmãos. E havia uma discussão entre eles. Uns falavam, não, eu sou de Paulo. Outros falavam, não, eu sou de Apolo. Não, quem cuida de mim é Paulo. Não, quem cuida de mim. Começou essa discussão nas igrejas de Corinto. E a Bíblia diz, e aí o apóstolo Paulo escrevendo essa carta para a igreja, ele está falando, olha, não interessa quem ganhou você, não interessa quem está discipulando você. O que interessa é que o crescimento vem de Deus. Aleluia. Quem traz o crescimento para você é Deus. Amém. Então olha para o seu irmão e fala assim: crescimento espiritual vem através de Deus. Então, como é que vem esse crescimento? Como é que nós crescemos espiritualmente? Nosso crescimento espiritual, pode ver o que eu vou falar. Seu crescimento espiritual faz parte do propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Para que esse objetivo de Deus se cumpra na sua vida, Deus vai trazer crescimento. A cada dia Deus vai levar você a avançar, a crescer espiritualmente. Então olha só, você precisa entender uma coisa, e é isso que eu quero ensinar para você nessa manhã. Amém? Deus, Ele produz crescimento nas nossas vidas. Agora, como que é que Deus trabalha na nossa vida para que nós possamos crescer espiritualmente? Então isso é importante você aprender. Primeira coisa, você precisa entender é que Deus sempre faz uma promessa para você. Aleluia! Deus, para que você possa crescer, existe uma promessa. Quantos aqui tem promessas de Deus na sua vida? Glória a Deus! Amém! Deus tem uma promessa para você. Esses dias eu estava conversando, essa semana, né? Estava conversando com uns irmãos. O irmão falou para mim assim: pastor, Deus já falou que o ministério que eu estou vai chegar uma hora que eu vou ter que abrir mão. Porque Deus vai me levar para um outro nível, Deus vai me levar para um outro ministério. E é isso aí mesmo, olha só. Por que ele falou isso? Porque Deus fez uma promessa para ele. Deus fez uma promessa. Agora, então isso é importante.
Davi, vou dar alguns exemplos para você. Números capítulo 13, versículo 1, olha o que diz lá. Números capítulo 13, versículo 1. A Bíblia está falando ali de Josué e os 10 espias, né? Olha só o que diz aí. Disse o Senhor a Moisés, pode passar, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Mas olha só o que diz, pode voltar. Olha só, Deus está falando para Moisés enviar homens para Canaã para espiar a terra, porque ele está fazendo uma promessa agora. Olha o que ele diz, que eu hei de dar. Olha só, Deus fez uma promessa, e aí Deus mandou Moisés levantar os 12 espias lá para espiar a terra, porque ele tinha feito uma promessa. E aí aconteceu o que aconteceu, os espias foram e depois eu vou falar mais sobre isso. Agora olha lá o que diz lá em 1 Samuel. Então esse primeiro exemplo aqui é o exemplo de Josué. No meio desses 10 espias, 12 espias, Josué era um deles. Agora o segundo aqui, 1 Samuel 16:1, olha o que diz aí. 1 Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Olha só, aqui Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé e ungir um dos filhos dele a rei. Quem que era que foi ungido a rei? Davi. Mas Davi, ele foi ungido a rei. Se você pegar para continuar lendo aí, você vai ver que Samuel chama Davi, unge Davi a rei. Mas Davi foi rei naquele mesmo dia? Não. Naquele mesmo dia Davi começou a reinar Israel? Não. Por quê? Porque ali Davi recebeu a unção e a promessa de que ele seria rei em Israel. Olha só, então é importante você entender isso. Gideão, olha só o que diz lá em Juízes capítulo 6, versículo 11. Juízes 6, 11. A Bíblia fala aqui de Gideão. Olha só o que diz aí. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás das Beeritas, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Pode passar. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Pode passar. E ele me disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre que a de Manassés, e eu menor da casa de meu pai. Pode passar. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha só, aqui Deus se manifesta a Gideão e Deus também faz uma promessa. Olha, você, Gideão, você vai vencer os seus opressores. Eu vou usar você para livrar o povo de Israel das mãos dos inimigos, das mãos dos midianitas. Então a primeira coisa importante você saber: Deus faz promessas. Se você tem promessa de Deus na sua vida, pode ter certeza que Deus vai trazer crescimento espiritual. Amém. Você está seriamente comprometido com o Senhor, e Deus está comprometido com o seu crescimento espiritual. Então olha só, Deus tem feito promessa para você de te abençoar. Deus te fez, então Deus vai te fazer você crescer.
Deus tem feito promessas para a sua vida, então pode ter certeza disso. Aleluia. Ele vai fazer você crescer espiritualmente. Agora, é importante você entender e saber que o seu crescimento espiritual sempre vai depender de algumas coisas. O crescimento espiritual não é automático. Fala para o seu irmão, não é automático. Não é assim, então se Deus vai fazer o crescimento, então eu não vou fazer nada. Eu vou ficar na minha. Vou deixar Deus agir. Então age, Deus. Assim que o Senhor quiser fazer na minha vida, o Senhor faz. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Não é assim que funciona o seu crescimento espiritual. A primeira coisa que você precisa entender é que seu crescimento espiritual vai depender das suas respostas. Aleluia. Para você crescer espiritualmente, Deus não vai forçar você a crescer. Tudo depende das suas respostas. Conforme você responde, você vai crescer. Se você não dá resposta, você vai continuar estacionado. O crescimento espiritual ele é diferente do crescimento natural. O crescimento natural, você querendo ou não querendo, você vai crescer. Você vai, cada dia mais, tem gente que cresce em corpo, mas em cabeça continua sendo criança. Muita gente que é assim, né? Cresce em corpo, mas na cabeça ainda continua sendo uma criança. Mas o crescimento espiritual é diferente do natural. Crescimento espiritual, você precisa dar respostas para Deus. Deus vai fazer de acordo com as respostas que você dá. Então, crescimento espiritual não é automático. Por isso que tem gente que está dentro da igreja, 50 anos dentro da igreja, ainda é um menino espiritual. Por isso que tem gente que está há 2 anos na igreja e já é maduro, já atingiu a maturidade espiritual. Por quê? De acordo com as respostas que a pessoa dá. Por exemplo, olha só, Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles deram as respostas naquela promessa que Deus tinha feito. Eles creram nas promessas de Deus, foram lá, espiaram a terra, voltaram e falaram para Moisés: olha, nós estamos prontos, vamos invadir a terra, nossa, nós vamos ganhar, nós vamos conquistar. Os outros 10 espias fizeram o quê? Não creram na promessa. O que aconteceu? Quem foram os que entraram na terra prometida? Josué e Caleb. Os outros ficaram de fora. Por quê? Porque eles estavam o quê? Eles creram na promessa do Senhor. Porque eles deram a resposta certa diante dos desafios que Deus colocou na frente deles. Davi, ele aceitou. Quando Deus ungiu Davi como rei, Davi ele aceitou aquele desafio de Deus. Então olha só, deixa eu te falar, para o seu crescimento espiritual, Deus sempre vai colocar desafios à sua frente. Aleluia. Para você crescer espiritualmente, Deus sempre vai te desafiar a você ir além, a você avançar, a você dar as respostas certas diante daquilo que Ele tem pedido para você. Aleluia. Eu tenho certeza aqui que Deus tem pedido coisas para você. Se eu sentar para conversar com cada um dos irmãos aqui, você vai falar para mim assim: pastor, Deus já tem falado isso para mim. Pastor, Deus tem cobrado isso de mim. Pastor, Deus já tem falado para mim se posicionar nisso aqui. Pastor, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas alguns vão falar assim: eu estou disposto a fazer. E outros vão falar assim: mas eu ainda não fiz. E outros vão falar assim: eu não sei se eu quero fazer. E é por isso que o seu crescimento depende das suas respostas. Por isso que o seu crescimento depende daquilo que você, da resposta que você dá para Deus. Deus sempre vai colocar desafios para levar você a crescer espiritualmente. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que aceitar os desafios do Senhor, encarar os desafios. Mesmo, olha aqui para mim, mesmo que esses desafios parecem grandes. E deixa eu te falar uma coisa: todos os desafios de Deus para você são maiores do que você. Todas as vezes que Deus for te desafiar, pode ter certeza, você vai olhar para você e vai falar: não tenho condição. Você vai falar: não, eu não. Você vai falar: não, isso não é para mim. Você vai falar: eu não consigo. Por exemplo, qual que era a
diferença de Josué com os outros 10 espias? Eles olharam para o desafio e falaram: não, lá tem gigante, a terra lá engole os moradores dela, não, o negócio lá é feio, nós não vamos conseguir, não tem jeito, não vou nem pisar lá mais. Quando Deus desafiou Gideão olhou para Deus e falou o quê? Senhor, eu sou o menor da minha casa, sou o mais pobre, a minha família é a mais pobre da nossa tribo, a nossa família é a mais pobre, e da minha família eu sou o mais pobre. Ele estava dizendo para Deus: não tenho condição. Mas Deus olhou para Gideão e falou: vai com essa tua força, eu sou contigo e eu vou usar você. Aleluia. O que Gideão fez? Gideão continuou achando que ele não podia. Não, Gideão fez o quê? Aceitou o desafio. E ele foi assim. Mas Davi é a mesma coisa. Deus desafiou Davi, porque Davi não foi rei naquele mesmo momento que ele foi ungido. Davi teve que passar por um processo de crescimento que Deus ia fazer na vida dele, para que quando ele fosse rei, ele fosse o rei. Então deixa eu te falar uma coisa. E as respostas? Aleluia. Sabe? E as respostas? Outra coisa, o seu crescimento espiritual, ele depende das suas decisões. Das suas decisões e da sua vontade. É você que decide, irmão. Não sou eu que decido por você. Não é Deus quem vai decidir por você se você vai sobre o seu crescimento espiritual. Quem decide é você. Se você quer ou não quer crescer. É você que decide obedecer ou não obedecer ao Senhor. Mas uma coisa eu quero dizer para você: eu sei que Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Eu sei que Deus tem coisas grandes a oferecer a você. Amém. Eu sei que Deus quer te levar a lugares altos. Obrigado, Jesus. Agora, é você que decide. Você quer continuar vivendo sua vida do jeito que está? Ou se você quer aceitar os desafios de Deus e crescer e avançar. Amém. Então você é que decide se você vai obedecer ao Senhor ou não. Outra coisa importante no seu crescimento espiritual é fé. Tem que ter fé. Tanto Davi, como Josué, como Gideão, eles creram na promessa de Deus. Você tem crido nas promessas que Deus tem feito para você? Aleluia. Você tem crido que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa e imagina? Amém. Você tem crido nas promessas do Senhor? Então eles creram em Deus e nas promessas. Aleluia. Você olha e fala assim: não acredito nisso aqui. Não sei não se isso aí é de Deus mesmo. Não, irmãos. Se você quiser crescer espiritualmente, você tem que crer em Deus e nas suas promessas. Por último, você precisa ter ousadia. Você tem que ser ousado. Olha para o seu irmão aí, você tem cara de ousado. Amém. Davi foi ungido rei. Ainda não era rei. Chegou um momento, Israel estava em guerra. O pai de Davi manda o rei levar queijo para os irmãos. Olha só. O rei foi ungido rei, continuou cuidando de ovelha no deserto. Aí o pai do rei mandou o rei levar queijo para os irmãos na guerra. Era mineiro. Davi chegou lá, está lá aquela muvuca lá. Davi olha e fala assim: uai, o que está acontecendo aqui? Quer um queijinho? O que aconteceu? Davi olhou, presta atenção, Davi olhou e viu lá um gigante afrontando o povo de Israel. Davi ficou o quê? Com medo? Davi ficou com medo? Não. Davi ficou o quê? Indignado. E Davi também ficou motivado. Por quê? Porque falaram para ele assim: o rei falou que quem lutar contra o gigante, vai ser isento de imposto, não vai pagar imposto,
o rei vai dar uma fortuna pro cara, e o rei ainda vai dar a filha dele em casamento. Aí ele se sentiu ousado. Ele olhou e falou: quem é esse gigante para afrontar o exército de Deus? Davi olhou e falou: eu vou ser rei. E daí? Esse cara está afrontando meu povo. Não, vai não. Davi se posicionou. Davi ele foi lá e o que ele fez? Teve ousadia. Foi lá enfrentar o gigante. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. Na sua caminhada, do seu crescimento espiritual, gigantes vão aparecer. Aleluia! Coisas, obstáculos grandes vão aparecer. Você vai enfrentar perigos. Você vai enfrentar coisas que aos seus olhos são maiores do que você. Mas isso é a vontade de Deus para o seu crescimento espiritual. Você vai enfrentar problemas, tribulações, dificuldades maiores do que você possa imaginar. Ora, Gideão respondeu ou não respondeu ao que Deus tinha pedido para ele? Você vai libertar Israel dos midianitas. E aí o que ele fez? Ele foi, convocou o exército. A Bíblia fala que foi milhares e milhares de homens. Chegou lá e falou: glória a Deus, tem um exército grande aqui, vamos enfrentar. Aí Deus falou: negativo. Ele falou assim: pode mandar embora os covardes e os medrosos, manda embora. Aí já foi uma leva grande. Aí ele pegou, falou assim: agora você desce um rio para beber água com esse povo aí. Quem beber água tranquilamente, quem ajoelhar para beber água, você manda tudo embora. Agora aqueles caras que vão catar água na mão, bebendo, olhando para os lados, aí vai ser esse que vai ficar com você. O Gideão fez isso por 300 homens só. Meu Deus. E aí? E lá do outro lado tinha milhares. E ele ficou com 300. Humanamente olhando, possível. Humanamente olhando, não tem como. Mas o que Gideão fez? Teve ousadia. Pô, Deus está mandando esses 300, então nós vamos com esses 300. Teve ousadia, ele foi ousado. Confiou no Senhor. Deus queria mostrar que ele era Deus na vida de Gideão. Josué é a mesma coisa. Então olha só, muitas vezes Deus vai te levar a fazer coisas que aos olhos humanos são impossíveis de realizar. Mas Deus quer te levar a caminhos em que você vai desenvolver fé, desenvolver confiança, desenvolver a pessoa, vai despertar dentro de você a pessoa que Ele quer que você seja. Aleluia. Meu irmão, vai continuar sendo aí um tímidozinho? Eu sou tímido, pastor. Pastor, eu não sirvo para fazer essas coisas. Pastor, eu sou... Não, pastor, não. Eu volte meu desafio, irmãos, aqui. Pastor, eu não. Foi outro. Pastor, não. Não consigo. Pastor, eu não. Até quando você vai ficar assim? Deus quer desenvolver aí um leão, uma águia. Deus quer fazer você. Deus quer levar você a reinar. Deus quer levar você a governar. Deus quer levar você a desempenhar o seu papel no reino. Amém. Até quando você vai ficar se achando pequeno demais? Então, você precisa crescer. Fala para o seu irmão, você precisa crescer. Agora, tem alguns fatores que Deus usa para o seu crescimento. Essa é a parte que quase ninguém gosta, mas eu tenho que falar. Tem alguns fatores que Deus usa para levar você a crescer. Primeiro, dificuldades. Eita Deus! No meio do seu crescimento espiritual vai vir dificuldades. Aí você vai enfrentar dificuldades. Nem tudo é mamão com açúcar. Nem tudo é essa mesa aqui, ó, só delícias. Você vai enfrentar dificuldades na sua caminhada, vai ter problemas. Por exemplo, Josué, quando ele entrou na terra prometida, não tinha leite e mel, só leite e mel não.
Ele entrou na terra prometida, tinha cidades fortificadas. Primeira cidade era Jericó, a cidade mais fortificada que existia naquela época. Então, no seu crescimento espiritual, você vai enfrentar dificuldades, mas essas dificuldades, elas fazem parte do seu treinamento. Olha só, Davi, ele enfrentou Golias, mas antes de Davi enfrentar Golias, Davi enfrentou quem? Davi enfrentou o leão e o urso. Davi foi treinado para ser rei. Outra coisa, tribulações. Tribulações. No seu crescimento espiritual, Deus vai usar o fator tribulação. Aleluia. Você vai passar por tribulação. Gideão, eles estavam passando por tribulações ali, eles estavam passando fome. Eles estavam sendo afligidos pelos inimigos dele, meu Deus. Olha só, você está passando por tribulação hoje? Quer dizer para você, isso faz parte do seu crescimento espiritual. Dentro das suas tribulações, dentro dos problemas que você tem passado, Deus está permitindo que você passe por isso, porque Deus está esperando respostas. Respostas suas no meio da tribulação. Quais são as respostas que você tem dado ao Senhor? Tem gente que não faz nada. Tem gente que está passando por uma tribulação e ele fica calado, quieto, só quieto. Tem gente que murmura. No meio das tribulações fica murmurando. Agora tem aqueles que se levantam. Aleluia. Tem aqueles que oram e falam, Senhor, qual o motivo? O que o Senhor quer me ensinar no meio dessa tribulação? Amém. O que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Onde o Senhor quer me levar com isso? Ele não pergunta para o Senhor, Senhor, por que eu estou passando por essa tribulação? Ele pergunta assim, Senhor, para que eu estou passando por isso? Não é o porquê, é o para quê. O que o Senhor quer treinar em mim? O que o Senhor quer mudar em mim? O que o Senhor quer fazer na minha vida através dessa tribulação que eu estou passando? Porque as tribulações vão te levar, vão te conduzir ao propósito. Aleluia. Outra coisa, pessoas. Fala assim, não. Deus vai usar pessoas para levar você dentro do propósito. Agora, tem dois tipos de pessoas aí. Tem as que vão te ajudar você a alcançar o seu propósito. Aleluia. Na realidade, os dois tipos vão ajudar você a alcançar o seu propósito. Mas vão ter as boas e vão ter as ruins. Vão ter aquelas que vão te ajudar e vão ter aquelas que vão tentar te atrapalhar. Aleluia. Vão ter aquelas que vão te levantar, mas vão ter aquelas também que vão tentar impedir você de alcançar o seu propósito. Então você tem que ficar atento a isso. Por exemplo, Golias foi um trampolim para Davi. Quando Davi enfrentou Golias, Davi se tornou conhecido em todo Israel. Olha só, para ser rei ele precisa ser conhecido por Deus. Deus usou Golias para alavancar Davi, para tirar Davi lá do meio das ovelhas do deserto, no meio dos pastos, para levar Davi a ser um guerreiro conhecido no meio do povo de Israel. Saul era o contrário. Saul, ele estava perseguindo Davi. Saul queria matar Davi, queria acabar com o propósito de Deus na vida de Davi. Então tem pessoas que vão ser assim. Tem pessoas que vão querer acabar com o propósito de Deus na sua vida. E vão te perseguir, que vão tentar te destruir, que vão tentar. Mas olha só, Davi também tinha um Samuel na vida dele. Um homem de Deus, um profeta do Senhor, que orava, o ajudava, trazia a palavra do Senhor para a vida dele. Então você, na sua caminhada do seu crescimento espiritual, você vai ter todos esses tipos de pessoas. E eu quero fazer um alerta para você aqui nessa manhã. Fique atento com aqueles que lutam contra o seu propósito, com aqueles que querem afastar você do propósito. Muitas vezes pessoas vêm, vamos ali, vamos fazer um negócio ali. Não, vamos na igreja. Não, ixi, esse negócio aí.
de liderar a célula aí, ó, tá por fora, esse negócio aí, ó. Ixi, meu, ó, isso aí só dá dor de cabeça. Liderar a Connect, você é louco, você vai liderar a Connect ano que vem? Pelo amor de Deus, isso aí só dá dor de cabeça. Eu não quero nunca mais para minha vida. Então, cuidado com esse tipo de gente. Porque pode estar lutando contra o seu propósito, contra o propósito de Deus na sua vida. Então, tem pessoas, Deus vai usar pessoas para te abençoar. E as outras pessoas, Deus vai usar para te moldar. Davi, ele foi moldado por Saul. Tem pessoas que são exemplos na sua vida, pessoas que você vai olhar e falar assim, eu quero ser igual a ele. Aleluia. Me inspira. Mas tem pessoas que você vai olhar e falar, ó, esse tipo de crente eu não quero ser nunca na minha vida. Se for para mim ser crente desse jeito, eu prefiro não ser. Você já viu pessoas falando isso? Esse é o Saul. Você tem que tomar cuidado. Então, ande com aqueles que te inspiram. Ande com aqueles que te inspiram. Então, olha só, importante você saber, não se aflija no meio das tribulações, das dificuldades ou das afrontas. Deus vai usar esses fatores para o seu bem, para te levar a crescer. Aleluia! Amém, irmão? Amém! Outra coisa, existem alguns elementos importantíssimos para o seu crescimento espiritual. O primeiro elemento se chama Espírito Santo de Deus. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus não existe crescimento espiritual. Você precisa ter comunhão com Ele. Olha só, até mesmo lá no Velho Testamento, esses três exemplos que eu estou dando, eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz lá em Números capítulo 27, versículo 18. Olha o que diz aí. 27, 18. Números capítulo 27, versículo 18. Olha o que diz aí. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Olha só, Josué, ele tinha o Espírito. Davi, 1 Samuel 16, 13, olha o que diz lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz aí. 1 Samuel 16, 13. Acho que está abaixo do microfone, para ver um pouquinho. Olha o que diz aí. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o quê? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha só. Olha só também lá, Juízes capítulo 6, versículo 34. Juízes 6, 34. Então, o Espírito do Senhor, olha só, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então, olha só, Davi, Josué, Gideão, eles eram homens cheios do Espírito Santo. Não adianta você querer crescimento espiritual na sua vida sem ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você precisa cultivar na sua vida um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você precisa fazer do Espírito Santo o seu melhor amigo. Olha para o seu irmão e fala para ele que esse final de ano, no ano de 2025, você faça do Espírito de Deus o seu melhor amigo. Uma coisa importante, você precisa entender o seu propósito. Você precisa conhecer qual é o propósito que Deus tem na sua vida. E Deus tem um propósito na sua vida. Não interessa o que é, mas Deus tem. Aleluia! Você tem que buscar conhecer em Deus qual é o propósito de Deus na sua vida e colaborar com Ele. Qual que é o propósito do seu crescimento? Deus quer que você cresça espiritualmente, porque Ele tem um propósito para fazer através disso. Tudo que Deus faz
Ele faz com um propósito. Se Deus quer que você cresça, e a vontade de Deus é que todos cresçamos, é porque Ele tem um propósito. Por exemplo, o propósito de Deus na vida de Josué era levar eles a conquistar a terra prometida, era levar o povo de Israel a conquistar aquilo que a promessa que Deus tinha para o povo de Israel. O propósito de Davi era ser rei em Israel e Davi preparar o caminho para a volta de Jesus. Para a vinda, não para a volta, para a vinda de Jesus, para a primeira vinda de Jesus. Porque Jesus ele veio através da linhagem do rei Davi. Então o propósito de Davi ser rei era que Jesus, Deus estava através de Davi preparando a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Gideão, qual que era o propósito de Gideão? Libertar o povo de Israel da escravidão dos midianitas. Então olha só, todos eles tinham um propósito. Fala para o seu irmão, você também tem um propósito. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? São infinitos. Vários propósitos. Talvez o propósito que Deus tem na sua vida é salvar a sua família. Você ser um instrumento de Deus que vai salvar a sua família. Talvez você vai ser um pastor, um obreiro, você vai ser, talvez você vai ser um evangelista, talvez você vai ser um mestre, talvez você vai ser um apóstolo, não sei, mas Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia, Deus. Talvez Deus vai te usar para ganhar alguém para Jesus, você vai ser um apóstolo Paulo. Aleluia. Um Ananias. Não sei, mas Deus tem um propósito na sua vida. Glória a Deus. Eu posso dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aí vem a parte que nós mais gostamos. Por último, o seu crescimento espiritual vai resultar em bênçãos de Deus em todas as áreas da sua vida. Aleluia! Quando você começar a crescer espiritualmente, todas as áreas da sua vida são afetadas pelo seu crescimento espiritual. O seu casamento vai ser afetado pelo seu crescimento espiritual. Você vai ser um homem que vai amar a sua esposa. Eu posso ouvir um amém dos homens? Amém! Tem homem aí? Amém! Amém que você é homem. Glória a Deus. Aleluia! Você vai amar mais sua esposa. Amém. Aleluia! Você vai amar os seus filhos. Amém. Vai ser responsável com a obra de Deus. Aleluia! As irmãs vão respeitar os seus maridos. Aleluia! Vão honrar os seus maridos. Vão fazer a comidinha que seu marido mais gosta. Aleluia! Tem mulheres aí? Então olha só, você vai ter crescimento espiritual, crescimento financeiro, crescimento na saúde, na família, crescimento profissional, crescimento pessoal, crescimento emocional, ministerial, em todas as áreas da sua vida. Amém. Aleluia. Isso eu digo para você nessa manhã. Obrigado. É importante você investir no seu crescimento. Aleluia. Fica de pé, irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o seu nome, Senhor. Hoje nós encerramos um ciclo aqui. Aleluia. Encerrando uma série de palavras sobre crescimento espiritual. Semana que vem, esses dias Deus tem falado muito comigo sobre a visão do reino, sobre como ser um cristão do reino. Irmãos, Deus tem trazido assim revelações poderosas sobre você fazer parte do reino, um cidadão do reino. Amém. Algumas coisas que eu quero dizer para você, a partir das próximas tempos, Deus já está destravando muitas coisas na sua vida. Aleluia! Mas as próximas palavras que nós vamos ministrar falando sobre o reino de Deus vai trazer benefícios poderosos para a sua vida espiritual. Obrigado, Deus. Deus vai mostrar coisas para você, se você colocar em prática na sua vida os princípios do reino.
Você vai ver as coisas andarem na sua vida de uma forma sobrenatural. Então não perca, próximo domingo nós começaremos a falar sobre o reino de Deus. Tem umas 7 palavras falando sobre o reino de Deus. Quantos aqui fazem parte da igreja? Amém! Tem muito brasileiro aqui. Nós vamos nos tornar cidadãos do reino. Não mais brasileiros, mas cidadãos do reino. Feche seus olhos aí. Eu espero que já tenha a música preparada. Porque senão os irmãos morrem sem música. Então vai, começa orando. Fala sobre a sua vida espiritual com o Senhor agora. Como anda a sua vida espiritual? Como anda a sua vida espiritual nesses dias? Comece dando resposta para Deus hoje. Comece se posicionando diante de Deus pelo seu crescimento espiritual. Comece a dar respostas para Deus sobre sua vida espiritual nessa manhã. O Senhor quer te levar a um novo nível. O Senhor quer transformar você em uma outra pessoa. O Senhor quer fazer coisas poderosas em você e através de você, em você e através de você. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelos teus filhos nessa manhã. Pedimos a tua vida, a tua graça, o teu poder sobre cada um aqui nessa manhã, Senhor. Senhor, abre os olhos do entendimento do coração, do crescimento espiritual de cada um aqui, Senhor. Nós poder, Senhor, os Espíritos te pedimos, faz a tua obra, faz acontecer, faz um milagre na vida de cada um, Senhor. Abre os olhos do entendimento do coração, cada um aqui para crescer, Senhor, avançar, meu Deus, a frutificar, Senhor, a responder e ser aquilo que o Senhor chamou a cada um aqui para ser, meu Deus. Declara o teu poder, Senhor. Declara a tua vida, a tua graça, a tua glória sobre cada